Aí a atividade de hoje, que nós vamos estar corrigindo, será do livro didático, A Conquista da Matemática, dando continuidade àquele tópico sobre volume. Foi apresentado o conteúdo introdutório e aí em seguida, unidades de medida de volume. É uma atividade que eu percebi que muitos de vocês ficaram com dúvidas. Muitas atividades assim que eu vi que os cálculos não estavam de acordo, não estava assim bem compreendido, pela observação da atividade que eu recebi de vocês. Então, por isso que eu fiz questão de fazer até uma live para que a gente pudesse estar interagindo mesmo, Em algum item que não tenha ficado claro, não deu para fixar, e aí vocês estarem tirando as dúvidas agora. Pena que não está todo mundo, mas depois todos estarão assistindo. Então, peguem aí o livro de vocês, na página 270, livro, página 270, localizem a atividade no caderno para a gente dar início à nossa correção. Página 270 e 271. Ok, Rodrigo? Ok, Beatriz? Se estiver com material ok, coloquem aí no chat para a gente começar. Aí, enquanto vocês vão preparando o material, também já vou... Olá, Luísa. Boa tarde. Como eu orientei, você pode ir pegando aí seu livro na página 270 e seu caderno na atividade que foi proposta, que eu vou organizar aqui o celular para projetar a imagem do material da correção. Pessoal, enquanto vocês, já deu ok aqui da Luísa, do Rodrigo, da Beatriz. Essa tabelinha que eu estou apresentando para vocês, ela é fundamental que vocês copiem ela no caderno, até mesmo para vocês entenderem o funcionamento dela. Alguns eu sei que já fizeram isso, porque eu vi lá nos registros fotográficos que vocês mandaram. Mas é para, como eu vou estar expondo direitinho, já que a gente vai começar. E aí é importante que vocês façam, para vocês terem essa noção do que vocês devem fazer, o que é que deve multiplicar, o que é que deve dividir. Então fica ainda mais fácil quando vocês têm ciência desse material. Ok? Então a temática da nossa correção é unidades de medida de volume, página 270. Essa foi a atividade proposta, os itens 1, 3, 6, 8 e a questão que é da página 271, a questão 12. 1, 3, 6, 8 e 12 foi a atividade proposta. Então, a primeira questão já trazia a questão da transformação. Vocês deveriam transformar essas medidas em centímetros cúbicos. E aí a gente já vem para essa tabelinha, para esse esquema, melhor falando, que mostra como que a gente deve fazer para transformar essas medidas. Então, na primeira questão, a gente vai já registrando aqui. Na primeira questão, no item A, nós tínhamos a medida de 1,7 metros cúbicos. E aí, como a questão solicita, nós deveríamos converter em centímetros cúbicos. Eu expliquei lá na nossa videoaula, eu acredito que todos vocês tenham assistido. Quem não assistiu ainda, por algum problema de internet ou algo do tipo, eu oriento que vocês assistam novamente essa videoaula, que lá tem toda a orientação, dá para vocês estarem tirando as dúvidas. Ou mesmo, tá retomando o capítulo na página 269, que também traz algumas orientações. E aí tem esse esquema, bem claro, que para a gente ter uma medida em metros cúbicos e eu queira transformar em decímetros cúbicos, eu faço a multiplicação por 1000. Quando eu tenho essa medida em decímetros cúbicos, eu multiplico por 1000 para converter, transformar em centímetros cúbicos. Ou seja, percebam que para toda transformação, eu vou estar multiplicando por 1000, olha só, ou dividindo por 1000. Observem aqui o esquema. Aqui eu multiplico, transformar metros em decímetros, em centímetros e em milímetros.
e para converter, né, no sentido inverso, ou seja, aqui eu vou estar aumentando e aqui eu vou estar diminuindo. Então, dividindo e multiplicando. Então, vamos ao primeiro exemplo, né, a primeira atividade. Eu tenho 1,7 metros cúbicos e eu vou transformar em centímetros cúbicos. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou transformar em decímetros cúbicos. Olha o passo a passo. Ok? Professor, se eu quiser ir direto, pode? Com certeza. Mas aí, primeiro, eu faço a multiplicação desses dois valores. Por isso, eu vou no passo a passo, que eu acho que de início vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então, vamos lá. Eu tenho metros cúbicos e vou transformar em decímetros. Então, eu vou multiplicar por 1000. Olha só, eu devo multiplicar por 1000 para transformar em decímetros cúbicos. Aí, 1,7 vezes 1000 dá 1.700 decímetros cúbicos. 1.700 decímetros cúbicos. Por quê, professor? Olha só. Eu tinha uma medida em metros e converti em decímetros cúbicos. Eu multipliquei por 1000. Agora, para converter, que o nosso objetivo é o quê? Centímetros cúbicos. Agora eu vou multiplicar por 1000 novamente. Vezes 1000, que vai ser igual a 1.700.000 centímetros cúbicos. Acho que deu para visualizar direitinho, né? Vejam passo a passo, retomando, para vocês entenderem. Olhem só. A atividade 1, item A, tínhamos medida 1,7 metros cúbicos para a gente converter em centímetros cúbicos. Então, pelo esquema que eu apresentei, a gente pode fazer essas multiplicações. Transformei primeiro metros cúbicos em decímetros cúbicos. E em seguida, ó, encontrei 1.700 decímetros cúbicos, quando eu multipliquei por 1000. E depois, para chegar em centímetros cúbicos, eu multipliquei novamente por 1000. Então, converti 1,7 metros cúbicos em 1.700.000 centímetros cúbicos. Vamos à letra B. A letra B trazia a seguinte situação: 15.600 milímetros cúbicos. Vejam só. Agora, eu tenho essa medida, olha só aqui o esquema. Eu tenho a medida em milímetros e vou converter em centímetros. Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou dividir por 1000 para chegar, ó, converter milímetros cúbicos em centímetros cúbicos, eu divido por 1000. Então, vamos lá. Agora eu vou dividir por 1000. 15.600 dividido para 1000 dá quanto? 15,6 centímetros cúbicos. É só dividir por 1000. E aí chegamos a 15,6 centímetros cúbicos. Fácil, não é? Vão colocando aí, estão acertando, coloquem aí no chat para mim ver se conseguiram acertar, se fizeram os cálculos assim mesmo, se fizeram de forma diferente. Se quiserem falar, né, eu posso conceder a participação de vocês. Fiquem à vontade. Letra C, 12 decímetros cúbicos. 12 decímetros cúbicos. E aí, como é que eu devo fazer? Eu tenho um decímetro e quero converter em centímetros cúbicos. Olha só. Eu tenho decímetros cúbicos e quero converter em centímetros cúbicos. O que é que eu faço? Multiplica. Olha aqui, ó. Multiplica por 1000. Então, eu vou multiplicar por 1000. 12 vezes 1000. 12.000 centímetros cúbicos. Certo? Eu estou seguindo porque não estou vendo aí ninguém se colocando que está complicado, que não está. Vocês estão acertando, então estou considerando que todo mundo está acertando, né? Letra D, 30 litros. Esse teve muitos erros. Vamos ver por que erraram. 30 litros em centímetros cúbicos. Como é que eu devo fazer? Qual é a consideração que eu tenho que fazer?
Eu falei para vocês, né, lá na explicação, na videoaula, e o próprio livro de vocês traz essa explicação, que o que é que a gente deve levar em consideração? Primeiro, 1 litro, né, aquela garrafinha de 1 litro lá que vocês têm, ela corresponde a 1 decímetro cúbico. Quando vocês verem essa medida, 1 decímetro cúbico, é como se fosse um cubinho de 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. 1 centímetro, desculpa. 1 decímetro, né? Justamente, que corresponde a 10 centímetros. E aí você multiplica essas 3 dimensões num cubinho, e aí você tem uma latinha, né, um cubinho que corresponde a 1 litro. Então vamos lá. Se 1 litro é 1 decímetro cúbico, 30 litros são 30 decímetros cúbicos. Compreende essa relação? Se eu tenho 1 litro que corresponde a 1 decímetro cúbico, então 30 litros corresponde a 30 decímetros cúbicos. Olha só a relação como é simples. E aí a questão está apresentando em litros. Então 30 litros é 30 decímetros cúbicos. E eu quero converter decímetros cúbicos em centímetros. O que é que eu devo fazer? Multiplica por 1000. 30 vezes 1000, 30.000 centímetros cúbicos. Ok? Então aí já temos a resposta da primeira questão. Letra A, 1.700.000 centímetros cúbicos. Letra B, 15,6 centímetros cúbicos. Letra C, 12.000 centímetros cúbicos. E letra D, 30.000 centímetros cúbicos. Resposta da primeira questão. Vamos agora à terceira questão, que foi proposta para vocês. Nossa terceira questão. Vamos analisar o que é que foi solicitado. Na terceira questão, tinha a seguinte situação. Qual é o volume em decímetros cúbicos de um cubo cuja aresta mede 2 metros? Olha só. Qual é o volume em decímetros cúbicos de um cubo cuja aresta mede 2 metros? Então, vamos pensar em um cubo. Então, tentar aqui representar um cubo para vocês. Pronto, temos aqui um cubo e ele tem como medidas, conforme apresentado na questão, 2 metros de aresta. Como o cubo possui, né, seus lados iguais, suas arestas iguais, então vai ser 2 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura. Para calcular esse volume, nós vamos fazer o quê? Vamos multiplicar as 3 dimensões. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Qual era a medida? Metros. Ou seja, o volume desse reservatório cúbico aqui é de 8 metros cúbicos. Mas a questão não quer saber quantos metros cúbicos. Ela quer saber quantos decímetros cúbicos. Ou seja, volta para o nosso esquema. Se eu tenho a medida em metros cúbicos e eu desejo encontrar em decímetros cúbicos, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 1000. Bem simples. 8 metros cúbicos vezes 1000 vai dar 8.000 decímetros cúbicos. E já temos a resposta da questão 3. Tudo ok? Estou aqui ainda com a Luísa, com a Natanaele, com o Rodrigo, com a Beatriz. Tudo certinho, estão conseguindo acompanhar a correção. Tomando aqui, caso tenha perdido algum registro. Os demais colegas que não estão aqui, né, depois vão estar podendo consultar aqui no Instagram, né, a gravação que vai ficar disponível. E também vou estar carregando lá no YouTube. Caso vocês fiquem com dúvida ainda quanto a essa explicação, vocês podem estar assistindo novamente depois, tá? E vamos à nossa quarta questão.
Questão, no caso, nós vamos à questão 8, não é isso? Só verificando, vamos verificar aqui. Questão 1 já foi, questão 3 já foi. Aí, no caso, a próxima é a questão 6. A gente tem aqui a questão 6. Em seguida que a gente vai para a questão 8. Né? Foram só alguns que foram selecionados para a gente estar fazendo aqui nesse momento. Então, vamos fazer aqui a... organizar. Questão 6. Questão 6 traz a seguinte situação. Calcule a medida da aresta de um cubo, sabendo que seu volume é igual a 64 metros cúbicos. Nós temos a mesma situação, né, muito parecida, melhor falando, em relação à questão anterior. Só que o que acontece? Nessa situação, nós vamos ter que identificar quanto que mede essa aresta. Aqui nós encontramos o volume. Agora nós já temos o volume e precisamos encontrar essa aresta. Então, o que a gente sabe é que esse volume é de 64 metros cúbicos. Então, vamos imaginar aqui também, esse cubo. Esse cubo, e o seu volume vai ser igual a 64 metros cúbicos. Essa informação nós já temos. Então, esse valor da aresta, ele é desconhecido. Nós não sabemos quanto que mede, né, essa aresta. Então, vamos identificar. Para calcular o volume, a gente faria o quê? A vezes A vezes A, não é isso? Nós multiplicaríamos as três dimensões, que dá 64 metros cúbicos. A vezes A é o mesmo que A elevado a 3. Concordam comigo? A elevado a 3 é o quê? Base expoente. Estou multiplicando essa base 3 vezes. Multiplicando essa base 3 vezes, o que é que a gente vai identificar? Que ela é igual a 64, como eu já coloquei aqui. 64 metros cúbicos. Então, a gente vai ter que utilizar a operação inversa da potência. Vocês lembram qual é a operação inversa da potenciação? Coloquem aí no chat para mim, ver quem é que vai lembrar. Operação inversa da potenciação. Estou aguardando. Vamos lá, turma, participando. Qual é a operação inversa da potenciação? Lá, retomando, né, nas 4 operações, enquanto vocês digitam aí, que eu sei que tem uma demorazinha da informação quando sai daqui até chegar a vocês. Então, operações inversas. Adição e subtração são operações inversas. Multiplicação e divisão são operações inversas. E a potenciação. Quem é a sua operação inversa? Beatriz, Rodrigo, Luísa, Natanaele. Digitem aí para mim, por favor, para me ver a participação de vocês. Estou no aguardo. Se não souberem, falem também. Professor, eu não lembro. Não estou conseguindo lembrar nesse momento. Eu não sei. Vamos interagir, pessoal. Não, Rodrigo. Aí, no caso, você já colocou um resultado, né? Vamos ver. Bom, deixa aí registrado, ver se é isso mesmo. No caso, a Beatriz está colocando que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Perfeito, Beatriz. Isso mesmo. Então, para a gente utilizar a operação inversa da potência, que é esse valor aqui, nessa representação, nós vamos aqui para radiciação, ó, raiz quadrada. Bom, se fosse raiz quadrada, aqui teria que também ser um 2.
Então, o que é que a gente vai fazer? Como eu tenho aqui um expoente 3, né, elevado ao cubo, nós vamos utilizar raiz cúbica. Tem um 3 aqui no índice. Raiz cúbica de quanto? De 64. Professor, como é que eu faço para identificar a raiz cúbica de 64? É simples. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai ser igual a 64? Será que é o 128, como o Rodrigo colocou? Se eu multiplicar 128 vezes 128 vezes 128 vai dar 64? Com certeza não. É um número pequeno. Qual é o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes que vai dar 64? Alguém poderia participar aí, colocando? Alguém chegou nessa solução, está tentando? Bom, enquanto vocês devem estar digitando aí, eu vou antecipando, né? Porque a gente só vai ter 1 hora de live. Então, qual é o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes que vai dar 64? Esse número é o 4. Por que é o 4? Vamos ver aqui, vamos fazer esse teste. Vamos observar aqui, ó. Lembra o que a gente estava procurando? O número que multiplicado por ele mesmo de 64. Se a gente utilizar o 4 aqui, já que a raiz cúbica de 64 eu falei que é 4, então se eu colocar 4, 4 e 4, 4 de comprimento, de largura e de altura. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 metros cúbicos. Ou seja, eu estava perguntando a vocês qual seria a medida da aresta desse cubo para o volume ser igual a 64 metros cúbicos. Então, para que o volume seja igual a 64 metros cúbicos, a aresta deve ser igual a 4. Façam a correção aí, para a gente partir para as próximas questões. Um minutinho aí para vocês registrarem. Lembrando que, finalizando a correção, vocês devem me enviar a mesma, tá? A correção da atividade, porque eu sei que muitos tiveram dificuldade. Então, estou aguardando a correção, né, o registro, para validar a frequência, além desta que eu já fiz aqui um print, né, para identificar quem são os alunos que estão aqui ao vivo, né, porque com certeza vão ter pontuações extras. Né, pela participação aqui no momento, vai valer alguns pontos extras, tá? Então, parabéns aí aos 4 que já estão aqui interagindo comigo. Pronto, posso ir para a próxima questão, questão 8. Agora, próxima questão, questão 8. Questão 8 traz a seguinte situação. Ok, Rodrigo? Observe a figura. Então, nós temos aqui um aquário na forma de um paralelepípedo com medidas de 1 metro, 1,20 m e 80 centímetros, né? 0,80 metros. O volume de água na caixa, olha só, vou calcular o volume de água. Então, já estamos trabalhando aqui com capacidade, né? Pode observar que as alternativas estão em litros. Mas a medida aqui a gente tem, ó, em metros. Então, claro que para a gente calcular o volume de um paralelepípedo, nós calculamos de que forma? Né? Só relembrando. Comprimento vezes largura vezes a altura. As 3 dimensões. Volume é igual. Qual é o comprimento? 1,20 m. Largura, 1 metro. Altura, 0,8. Então, só multiplicar. Volume é igual 1,2 vezes 1, 1,2. 1,2 vezes 0,8,
0,96 metros cúbicos. 0,96 metros cúbicos. Observaram aí atentamente? Só que não temos essa opção porque a gente vai ter que identificar esse valor em litros. E aí o que é que a gente tem que associar? Eu também apresentei lá na videoaula que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Olha só, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, 0,96 metros cúbicos só pode dar quanto? Observe, 960 litros. Vocês podem, tá fazendo essa associação. Um inteiro, observe, é 1000 litros, 1 metro cúbico. 0,96 metros cúbicos equivale a 960 litros, que corresponde à alternativa C. Façam aí as anotações. Pronto, anotado. Vamos à questão 12. Eram 5 questões propostas. Já fizemos a primeira, a terceira, a sexta, a oitava. E agora vamos à questão 12, que foi a última atividade proposta nesse tópico. Era uma questão do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Professor, mas nós estamos fazendo atividade lá do ensino médio? Não, porque o Enem ele avalia todas as habilidades da formação de vocês estudantes. Então, caso você esteja no ensino médio, é claro que você já tem que ter esse conhecimento já, essa habilidade já garantida. Então, é avaliada aqui uma questão de volume. Vocês veem, quanto é importante vocês já estarem por dentro de todos esses conteúdos. Lá no ensino médio vocês vão rever tudo isso de forma mais aprofundada para chegar até um Enem e possivelmente estar ingressando numa universidade pública de qualidade, realmente tendo a sua formação acadêmica, garantindo também o seu futuro profissional. Então fiquem muito atentos a essa questão. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, observem, seguindo o modelo ilustrado. O cubo de dentro é vazio. Vocês conseguem observar, entender nessa figura? Nós temos um cubo maior e aqui um cubo menor, contanto que esse cubo aqui fica vazio. Vocês com certeza já devem ter visto algum objeto parecido com esse. A aresta do cubo maior mede 12 centímetros. Então essa aresta aqui, mede 12 centímetros. E a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. 8 centímetros. O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi... Então, nós vamos calcular o volume de madeira que foi utilizado nessa confecção. O que é que nós iremos identificar? Nós vamos calcular o volume desse porta-lápis total, ok? Que tem 12 centímetros de aresta, ou seja, 12 centímetros de largura, comprimento e altura. E depois nós vamos calcular o volume do cubo menor. Entenderam? Nós vamos calcular o volume do cubo menor, porque esse cubo está vazio, ou seja, o valor que der esse volume, nós vamos subtrair do todo, porque essa parte aqui ela é vazia, ou seja, não precisou de madeira nesse espaço cúbico. Então, a gente calcula o volume da caixa maior, do porta-lápis maior, e depois calcula do menor e fazemos a subtração. Eu vi que boa parte de vocês entenderam essa questão, porque mandaram os cálculos direitinho, então fiquei muito feliz quando vi vocês desenvolvendo essa questão. Então, vamos aqui à questão 12. Então, vamos calcular
O volume do porta-lápis maior é 12 vezes 12 vezes 12. Aresta, mesma medida, comprimento, largura e altura. Quanto é que vai dar esse volume? Vai dar 1.728 centímetros cúbicos. 1.728 centímetros cúbicos. E qual é o volume do cubo menor? Ele tem 8 centímetros de aresta, comprimento, largura e altura. 8 vezes 8 vezes 8. Quanto é que vai dar o produto de tudo isso? 512 centímetros cúbicos. Ok? Entenderam? O que foi que eu fiz até aqui, para ficar claro? Calculei o volume do porta-lápis, que dá 1.728 centímetros cúbicos, mas eu também sei que, observe, esse cubo menor aqui, ele é vazio, ou seja, essa parte aqui não precisa de madeira. E quanto é que não precisa de madeira aqui? 512 centímetros cúbicos. 512 centímetros cúbicos desse todo não foi utilizado porque está vazio. Então, para mim saber quanto de madeira realmente foi utilizado, eu vou pegar 1.728, que é o do todo, e vou subtrair por 512. Que vai dar aqui um total, 8 menos 2, 6, 2 menos 1 é 1, 7 menos 5 é 2 e 1 abaixa. Ou seja, 1.216 centímetros cúbicos. Temos essa opção? Temos aqui na letra D. Pronto. Finalizamos a nossa correção, né, das 5 questões. Deixar aqui um tempinho para vocês possam estar anotando. E agradeço aqui a participação dos 4 alunos que ficaram, né, até o final. Muito bom ter a participação de vocês. Dos alunos que estão fazendo online, então a gente tem aqui metade da turma, né, 50%. Os outros 2 estão sem acesso à internet, estão fazendo as atividades impressas. Então, depois vocês podem estar retomando essa correção e também estar, né, fazendo releituras, pesquisando mais. Lembra daquele esqueminha, ó, mais uma vez eu reforço, né, vocês entenderem. Vocês copiando ele, né, o fato de vocês fazerem essa representação vai ficar mais fácil essa compreensão. Então, quem não fez ainda, junto com a correção, me manda a foto também do esqueminha registrado no caderno, tá? Quem não me mandou ainda, manda a foto da correção que vocês acabaram de fazer, junto com o esquema, tá? Junto com esse esqueminha aqui, para validar, né, a atividade de vocês, para me dar um ok aqui na nossa planilha. Então, daqui a pouco eu vou postar um outro vídeo de uma correção anterior, de uma atividade anterior, tá? Hoje vai ser só de correções e também quando vocês terminarem a outra correção, vocês me mandam a foto da atividade corrigida, tá? Então, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.